Alô, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live hoje com o professor Alexandre Santos, né? Esse mês que a gente começou com o Setembro Amarelo, com a prevenção do suicídio, e que nós conversamos um pouco na live de ontem, rapidamente, sobre as propostas mesmo do Axis e das questões das terapias, né, de como a gente pode encarar essas coisas. Então hoje com o Alexandre a gente vai ver uma das atividades que são muito importantes, né, para o próprio autoconhecimento, autocuidado, autoestima. Alô, tudo bom, Renata? Tudo bom? Marina, tudo bem? Sejam bem-vindas, né? E vamos conversar com o Alexandre. Ele é formador de outros profissionais da yoga, a gente já se conhece há algum tempo, e sobre essa questão mesmo de corpo, desse cuidado, né, da yoga, que tem a meditação, outras terapias que ele também divulga e difunde, né? Oi, Conceição, tudo bem? Então, oi, tudo bom? Sejam bem-vindos, né? Eu estou conversando aqui um pouco sobre como foi essa semana, né? A gente falando sobre medos, sobre as prevenções do suicídio, meu desejo de que as pessoas... Oi, Ana, tudo bom? Meu desejo de que vocês procurem, indiquem outros terapeutas, psicólogos, para as pessoas que realmente precisam, que saúde não é só a saúde física, mas é a saúde mental, e a gente tem muita discriminação em relação a essa questão da saúde mental, de incluí-la na saúde quando falamos de saúde. Então, de conversar às vezes sobre problemas que temos, né, da parte mental, ou por... Tudo bem? Tudo bom, Conceição? Prazer também ter vocês aqui. Que bom. Então, eu estou aguardando o Alexandre e a gente vai conversando sobre isso. Semana que vem eu vou conversar com uma outra pessoa das terapias também aqui da Ilha do Governador, né, a Lilian, né, do Zen Espaço, e que ela também trabalha com reiki, trabalha com outros tipos de terapia, e aí a gente vai conversar bastante com ela também semana que vem, né? Ao longo do mês todo a gente vai falar com outros profissionais de outras terapias sobre essa questão de como você pode elevar a sua autoestima, e isso vai resultar numa melhora, né, de todo o seu bem-estar, da sua qualidade de vida. E eu acho que assim, a gente podendo observar não só o nosso, mas os outros, podendo indicar, né, os profissionais, às vezes um tipo de terapia, ou às vezes só uma atividade mesmo, caminhar, né, perto da natureza, só isso já é o bastante para você mudar muito a sua forma de encarar a vida, de superar as crises, os estresses, não se deixar abater. Alguém falou da época da pandemia. Sim, a pandemia veio trazer mais essa sensação mesmo de solidão, de você estar isolado, né? Ficamos isolados, né? Alguns estão retornando a algumas atividades, outros não, outros tiveram que se manter nas atividades. Mas sim, essa questão do isolamento traz uma tristeza grande, a falta de contato social. Nós somos seres sociais, de convívio, de toque, né? De conversar. Então, esse afastamento gerou bastante problemas. Oi, Beth. Desculpe, não tinha reconhecido. Tudo bom? A Beth conversou comigo, a Beth Tayá, sobre a parte de voluntariado, que é uma das questões, né? A gente se doar para o outro, olhar o outro, ser gentil com o outro, um sorriso, uma pequena atenção, você já está sendo mudando completamente a sua estrutura mesmo. Não está fazendo só bem ao outro, né? Isso reflete automaticamente mesmo em você. A gente pode observar
um pequeno sorriso, um cumprimento diferente. Agora, então, na pandemia, a gente sentiu bastante isso, de não ter esse contato, de não poder ter essas pequenas delicadezas, né, que fazem toda a mudança no nosso comportamento, no nosso interior, não só para o outro, mas para a gente, né? Existem trabalhos de psicólogos desenvolvendo essa questão em que as pessoas, onde há a gentileza, onde há os pequenos movimentos, pequenas delicadezas, como muda a tua forma de agir, como você melhora, como isso traz bem-estar para você também. Oi, Ingrid, oi, gente. Sejam bem-vindos. Estou aguardando o Alexandre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, ele ainda não chegou. Eu não sei se eu consigo chamá-lo. Entrou. Oi, Alexandre. Tudo bom? Deixa eu ver. Ah, foi. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Rosa? Namastê, tudo bem? Namastê. Eu estava conversando com as pessoas aqui de pequenas atitudes, né? Como uma gentileza, é, um pequeno agrado, como isso muda tudo, né? Muda o Sim, total bem-estar. Gente, eu sou Alexandre Santos. A gente já se conhece desde o século passado, né, Alexandre? é verdade, verdade. Não chega E até um século, mas não, desde não o século chega. passado. Isso, É mas aqui, verdade. ali, logo ali, né? Na Sim. esquina. E, já fiz yoga e outras atividades com profissionais formados pelo Alexandre. E gostaria que você te apresentasse, Alexandre. Eu sou Ah, praticante de yoga desde 88, sim. eu ensino yoga desde 90. Eu sou formado em química, né? Minha primeira formação foi química. E depois eu me interessei pelo yoga, comecei a praticar, estudar e estou até hoje. Tem duas escolas, uma aqui na Ilha do Governador, está na Vila da Penha. Trabalho com a Rose, né? A Rose que dirige a escola da Vila da Penha. E fui presidente da Associação Brasileira de Professores de Yoga de 98 a 2014, né? Foram 16 anos como presidente lá. Já fui diretor da FEIRJ, Federação de Yoga do Rio de Janeiro. E fui tesoureiro do sindicato. Eu que cuidava das finanças do sindicato de professores de yoga. Mas é mais ou menos a história essa. Ah, fui jogador de handball também. Né? Joguei bastante ano, muito tempo joguei handball. Pois é, e a Mas é gente se isso. conheceu, né, assim, né, na verdade, eu conheci Rose primeiro, né, vamos ter, Foi. né, a Fiz aula com ela Rose, antes. isso, e aí a Rose estava num espaço aqui e ela indicou vocês porque ela ia ficar justamente na Vila da Penha, né, e aí a Exato, gente foi conhecer o espaço, ainda era outro espaço, não era esse, exato. É e a gente pequenininho começou, lá, né? era menorzinho, né, É, mas essa questão mesmo da a yoga, ela faz toda a diferença. Você começa a prestar atenção no seu corpo, né? sim, Na respiração. E esse começa a se preocupar com esse cuidado com você mesmo, né? Com esse certo. autocuidado, né? Eu lembro da gente estar numa aula e ter chegado uns rapazes que acho que não sei se ainda são seus alunos, né? Mas eram fazer um mergulho e eles Sim, a dificuldade de começar a aula, né? Mas em é, contrapartida, em pouco tempo eles ganharam tanta desenvoltura, né? E eles tinham sim, força e sim, resistência. Então eles no entanto, num instante eles estavam mais próximos de executar os exercícios, né? É, perfeito. como é, Alexandre, lidar com essas pessoas assim? Porque assim, hoje, por exemplo, eu tô mais velha, aí eu acho, vou voltar, acho que eu não vou conseguir mais. Eu não consigo tirar essas letrinhas.
Quais? Os comentários. Ah, o pessoal coloca aqui, né? O que acontece é o seguinte, independente da atividade que você venha desempenhar na vida, né? Que a atividade tem uma relação com as tensões que nós desenvolvemos, com a limitação de movimento, né? Por exemplo, você vê, não precisa ir muito longe não, há 100 anos atrás, né? Há 100 anos atrás, os nossos ancestrais, eles faziam trabalhos completamente diferentes do que nós temos hoje, né? Você vê, você não tinha a menor ideia de computador, o rádio estava, né? Nem que se usava o rádio comercialmente como nós temos hoje, né? Que agora está até em desuso. Então, uma série de profissões, elas simplesmente desapareceram, né? E nesse período. E o que ocorre é que esses trabalhos, eles vão criando, né? Porque nós trabalhamos aí 1/3 do dia, pelo menos, né? Isso sem contar com a questão do transporte. 1/3 do dia a gente foi envolvido no nosso tipo de trabalho. E aí, esse tipo de habilidade que você desenvolve pela tua profissão, ela, de certo modo, ela também pode estar trazendo uma série de transtornos para você no sentido emocional, no sentido físico, no sentido até da cognição, de você ter dificuldade para compreender ou para aprender novas habilidades decorrente da profissão. As pessoas muitas vezes não levam em consideração isso, né? O yoga, ele tem como uma ideia primária fazer uma reorganização neurofuncional em você. Sem que ninguém fale nada contigo, os asanas, eles foram feitos, foram preparados dessa forma. Então, existem algumas dificuldades que você tem, que você apresenta, que às vezes até vem de muito tempo, de bem jovem, você tem aquela dificuldade, né? Pode ser uma fobia, pode ser um problema qualquer. E com a prática das asanas, né, você começa a desconstruir aquilo, de modo silencioso. A cada aula, a cada dia, como você falou, prestando atenção nas pequenas coisas, na consciência, inclusive prestando atenção nos seus medos, né? Vendo alternativas de como lidar com eles, aquela coisa toda. Tempos depois você se vê. Eu estava me lembrando agora, falando isso, de uma aluna que ela começou a fazer o curunta. Para quem não sabe o que é o curunta, são essas cordas aqui, tá? Tem umas argolas e tudo. Peraí, deixa eu dar só uma melhoradinha na câmera para o pessoal poder ver, tá vendo? Isso. É um conjunto de cordas aqui, e aí esse trabalho é um trabalho que é muito interessante porque ele ajuda não só na preparação física, mas também na desconstrução de uma série de coisas de tensão emocional que a pessoa tenha. E aí eu lembro de uma aluna que ela falou comigo assim, pô, Alexandre, eu sempre tive medo de altura. E aí ela veio, ela botou na anamnese, né, que a gente tem uma anamnese na escola. Sim, e tudo você preenche. Isso mesmo. Aí ela começou a fazer a prática aqui e tudo, e aí, lógico, uns 3, 4 anos depois, ela mora num apartamento que tem um pé direito muito alto, um apartamento antigo, né? Ela mora sozinha e a vizinha de frente dela também mora sozinha. A luz da cozinha da vizinha queimou. Aí ela foi procurar, a vizinha foi procurar o zelador tinha saído. A escada é muito alta para colocar e elas ficavam com medo de cair. E aí o que aconteceu? A vizinha pediu socorro a ela, mas ela falou, pô, mas eu não subo escada, cara, eu tenho medo que me impela de altura. Quando ela se deu conta, ela estava lá em cima trocando a lâmpada, cara. Ou seja, vê bem, ela tem medo de altura, ninguém está dizendo que ela não tem, mas ela venceu esse medo, ela superou isso. O medo já não paralisava mais ela. Sim. Entendeu? Então é disso que a gente está falando. Isso, ela tinha um foco, né, um objetivo que era ajudar a amiga e acabou, o medo ficou escondido, digamos assim, né? Exato, aí ela descobriu que já não ficava paralisada pelo medo, né? Exato, ela podia enfrentá-lo e de repente ela estava enfrentando, né, dessa forma. É isso mesmo. Realmente, o que você falou dos asanas, né, se alguém não conhecer, são as posturas, né? E eu lembro da forma como você levava a gente a ir superando essas dificuldades, né? De não conseguir fazer a postura de uma vez só, ou aquela, por exemplo, a saudação ao sol, vou usar mais básico, né? E aí a gente não conseguir fazer com aquela leveza, com aquela desenvoltura toda, e você quebrar, né, o movimento, as posturas e utilizar alguma coisa que permitisse a gente vencer aquela etapa, e aí daqui a pouco a gente já estava superando várias etapas, né? Já estava praticamente fazendo o movimento inteiro, a postura inteira, né? Isso é bem interessante, né, Alexandre?
perceber essas dificuldades. Exatamente. E você ter paciência também, né? Isso é um ingrediente importante que, infelizmente, hoje em dia a gente está muito carente, né? De ter paciência. As pessoas querem tudo muito rápido. Ah, eu quero um resultado rápido, eu quero emagrecer 15 quilos em 7 dias. Sabe, são umas coisas assim, umas coisas mirabolantes, cara, que não é natural, né? Não é natural. Não. O legal é você ter consciência do que está fazendo, fazer com calma. Isso. E são coisas que primeiro que você acaba identificando alguma coisa linda, maravilhosa numa revista, né? E que você não é aquilo não é você, então aquilo não é para você. Então você quer alcançar aquilo em um curto tempo de espaço, um curto espaço de tempo, e depois como manter isso, né? Você não mudou nada internamente. O que você fez algumas acomodações para entrar numa caixinha, né? Que é um modelo que a sociedade está te cobrando, mas que você não olhou para o teu interior, não olhou para aquilo que o teu corpo precisa, de que você precisa. Como você comentou agora, a questão a gente acaba sendo tão bom numa profissão, né? Tão bom num trabalho, numa atividade, e aí a gente não percebe que prejudica o corpo, porque a gente para de observá-lo. Ele começa a dar umas dorzinhas já te dizendo, não só a parte física, mas a parte emocional está prejudicada, né? E aí vem as outras formas de doença mesmo mental, né? O desequilíbrio que você vai adquirindo, né? A tristeza. Os medos às vezes já estão conosco, por algum motivo ou outro a gente já traz, né? Já herda algumas coisas. Mas outros a gente acaba aprendendo, digamos assim, né? É verdade. Você estava falando agora, eu estava pensando no seguinte, você vê, uma coisa que é muito comum na nossa sociedade. Que é uma sociedade, como você falou... Desculpe, a Vanessa está comentando, né, que a gente quer alcançar corpos que não são os nossos, que a sociedade nos impõe. Exatamente, de alguma forma. Cria um padrão que fica lá no alto. E é uma sociedade de resultado, né? Você tem que estar dando resultado para tudo, né? O tempo todo. Então você vê o seguinte, um esporte que é muito popular no Brasil, que é o futebol, né? O que acontece é que há uma preocupação toda com preparação física e esquece de fazer uma preparação emocional ou psicológica. E aí não sei se você já observa, quando o time é derrotado, como é que os jogadores ficam destruídos, cara? Destruídos, choram, sabe? Ou seja, ele quando entrou naquele jogo, ele só entrou para vencer, não entrou para outra possibilidade. Quer dizer, um vai vencer apenas, né? Mas ele parece que não sabia disso, e parece que ninguém fala isso para ele. Não prepara ele para lidar com isso, entendeu? E tem um detalhe, né? Tem jogador de futebol que é um jogador excelente, mas ele não veio para ser campeão. Entendeu? Ele não veio ele vai ser um excelente profissional, mas ele não veio para jogar em clubes que vão ser campeões, porque somente um é campeão. Tem esse detalhe. E como lidar com essa frustração? Porque a ideia é ser feliz, né? A ideia é você ter uma vida boa e plena, né? Não é ser campeão. Entendeu? É o percurso todo, é a caminhada, né? Você se desenvolver. Mas isso é uma deficiência, eu acho que principalmente na nossa educação, na nossa sociedade ocidental, que é essa questão que a gente, religiosamente, ou seja o que for, a gente se afastou dessa relação com o corpo, dessa relação com a natureza, desse equilíbrio de você ser de uma comunidade, de você vencer junto, de não ser só você, de você ter que destacar o tempo inteiro. Então esse equilíbrio emocional, psicológico ficou de lado. Ficou muito na preparação da competição, mas para ganhar, né? Como você falou. Exatamente, né? Exatamente. E você vê o seguinte, por exemplo, eu já trabalhei em empresas, né, dando aula de yoga em empresas. E uma coisa que eu observava que chamava até atenção quando eu dava essas aulas, né, isso já tem mais de 10 anos. O que acontece? Eu falava o seguinte, olha só, vocês são uma equipe? Somos, né? Nesse momento, né, nessa dinâmica de grupo, somos uma equipe. Aí eu perguntava assim, vem cá, mas vocês disputam entre vocês? E é lógico que isso é estimulado pela própria direção da empresa, que haja uma disputa. Não é uma colaboração, porque quando vence, a equipe toda vence.
Quando a empresa vence, a empresa toda vence, né? Desde a da moça que serve o cafezinho até o diretor da empresa, todo mundo venceu. Agora, se cada um quer puxar a brasa, não, o meu é mais importante, ou então eu vou sabotar o seu porque eu não gosto de você, acabou a equipe aí, né? E isso muitas vezes é estimulado, erradamente, né? É estimulado esse tipo de mentalidade de você não trabalhar em grupo, né? O que dificulta nas relações pessoais, né, depois. É verdade. Inclusive, eu não sei se você sabe disso. Eu fiquei sabendo isso há um tempo atrás, que o maior índice de demissão no Brasil não é por falta de competência, não. É falta de capacidade de trabalhar em grupo, cara. Em grupo. Em grupo. Aqueles profissionais que realmente eles são bons, né? Por isso estão ali na empresa, passaram nas provas, todo aquele processo de recursos humanos, eles muitas vezes são sacados da equipe porque eles não conseguem trabalhar em equipe. Tem dificuldade. É essa parte mesmo emocional que fica. A Beth Tayá, ela trabalha com a parte de ergonometria também. E a Vanessa está falando aqui também sobre essa questão da gente acaba se dedicando tanto aos outros, ao trabalho, ou ao que seja, que você descuida de você e dessa parte emocional. Eu concordo plenamente com você. Eu acredito mesmo que a gente acaba preparando jovens bons, com uma formação boa, porque passaram anos se dedicando àquilo, e às vezes na parte de... Mas como eles enfrentaram ao longo desse período todo tantas disputas, né, digamos assim, né, tantas competições para chegar naquele lugar, eles acabam se distanciando dessa questão de trabalhar em grupo, Correto. E assim, eu digo até pessoas em cargos de diretoria mesmo, eles têm muita dificuldade disso. Não é à toa que a parte de coaches e mentores está sendo profissões que são mais requisitadas hoje. E às vezes essa questão de convívio, da parte social, de você conseguir equilibrar na tua roda da vida, digamos assim, né? Família, relacionamentos na empresa, né? E isso acaba acarretando N problemas, com certeza, né? Emocionais. Não, com certeza. E essa questão da yoga, que ela vem de uma filosofia bastante antiga, né? Em que se preocupava com um todo, né, Alexandre, né? Tem uma visão holística, né? Ver o ser humano como um todo, né? Sim. Então realmente o yoga ele tem muitas ferramentas, né? E que ajudam no processo de transformação, né? Uma vez que você entenda que o tipo de vida que você está levando não é adequado, né? Os seus valores, você questiona e tudo, e você começa a fazer esse tipo de mudança, e é uma mudança consciente, né? Você participa do processo o tempo todo, né? E vai mudando dentro da tua possibilidade também, porque tem isso, né? Eu vejo algumas pessoas assim que às vezes tem uma postura tipo meteórica, né? Pô, chegou no yoga de uma hora para outra, aí ali na frente para, porque o que acontece é o seguinte, né? Existe um tempo para tudo, né? Uma maturidade para você ter os relacionamentos e você fazer as mudanças, né? No tempo certo, entendeu? Uma coisa parada, pensada. E infelizmente o tipo de vida que a gente vive hoje, como a gente está falando sobre a sociedade de resultado, é extremamente acelerado, né? Inclusive as pessoas até elas terminam se disponibilizando a fazer mais trabalhos, mais tarefas do que realmente conseguem com qualidade. Então a tarefa termina você fazendo muito, mas sem qualidade, sem aprofundamento, né? É a questão de você não ter essa consciência dos seus valores, aonde você vai utilizá-los, o que é seu valor mesmo, e a dificuldade de dizer não, né? Porque você acaba tendo essa dificuldade, né? Onde tenho sim, para onde eu posso dizer sim, eu vou conseguir, e vai estar dentro dos meus valores, vai estar dentro daquilo que me forma, que é a minha essência, e que eu vou ter um bom resultado. Que aquilo vai me agradar, vai me trazer alegria, felicidade, contentamento com o que eu produzir. E o que às vezes a gente não consegue dizer não. E assim, eu visto a camisa, porque um dos meus problemas mesmo, que me pararam, foi eu não saber, num determinado momento da vida, eu acho que até uma forma arrogante, né? De você achar que você pode resolver tudo de todo mundo, né? E aí você não diz não. E em algum momento o mundo te para, o teu corpo, tu vai ter que parar para refletir, para voltar, para olhar para você, para o teu corpo, para dentro de você, ou por uma yoga, por uma meditação,
ou por uma outra Sim, terapia que vai te acordar, que vai te ajudar, na verdade, a identificar isso, né? Você leva, às vezes, claro. no meu caso, acho que eu levei quase um ano de terapia, mas para você perceber, eu sabia o que eu tinha feito, mas você olhar, saber e você tomar uma atitude, que nem você está dizendo, né? Sim, Tomar uma atitude, reverter esse quadro, nem sempre é simples, nem não, sempre a gente verdade, consegue fazer, né? E aí, verdade. e a meditação nisso? Eu adorava meditação. Bom, ainda gosto. A meditação é uma atitude, né, de estar presente, né? As pessoas têm uma ideia de um tipo de meditação que você pode meditar com os olhos fechados, né? Eu, por exemplo, eu fiz um curso há muitos anos atrás, há coisa de uns 20 anos, eu fiz um curso no Brahma Kumaris que você meditava de olho aberto, né? Achei interessante, né, a proposta, né? Diferente o trabalho, mas a meditação você tem várias técnicas de meditação. E o que eu procuro mostrar, sempre explicar para as pessoas, é que não existe uma meditação melhor que a outra. Existe uma meditação mais adequada para você, para o teu momento de vida. Então você hoje pode estar fazendo um tipo de meditação e daqui a 2, 3 anos você fez uma mudança na tua vida, uma outra técnica está te atendendo mais e melhor, entendeu? Então é uma constante busca, né? É como você, por exemplo, dizer o seguinte: aos 18, 20 anos de idade, você consegue se alimentar de uma determinada maneira, com determinado tipo de alimento. E você, por exemplo, aos 40, 50 anos, você passa por uma mudança. Cara, tem coisas que eu já não me sinto bem, entendeu? Sim. É um processo, né? É um processo. É muito importante, nós ocidentais principalmente, né? Nós perdemos um pouco desse condicionamento de que o que é bom para mim é bom para todo mundo. Isso não existe. Não é. As pessoas são diferentes, são totalmente diferentes umas das outras, né? Então, tudo tem que ser sempre realmente uma pesquisa, uma busca, né? E faz parte do processo, né? De próprio autoconhecimento você buscar, né? E agora, a meditação, eu vejo como um grande lance da meditação você descansar a sua mente. Descansar. Porque é muita informação, cara. Por exemplo, por conta da pandemia, eu tive que fazer uma mudança no curso, né, de formação, que tem um curso de formação na escola. Eu já ia te E aí, o que perguntar acontece? essas mudanças que aconteceram, mas continua, fala, é isso mesmo. Não, eu acho graça, né, da mudança porque é um desafio, né, cara? E quem está te proporcionando é o universo que te proporciona esses desafios, né? Sim. Então é uma coisa que você também tem que aprender como você lida com isso, né? De você não ficar se cobrando tanto, né? Pô, caraca. E aí, pô, eu comecei a ter que fazer vídeo, né, das aulas, aquela coisa toda, né? E, pô, um aprendizado, né? Porque, pô, eu não sabia fazer edição de vídeo, caraca, e isso, aquilo outro, isso vale a pena, isso não vale. Você vai pra internet, pô, tinha dia que eu via 10, 15 vídeos, cara, ficava doido, olho cansado, muita coisa. caraca. É muita Aí a coisa. meditação te ajuda a você dar uma depurada nisso daí, entendeu? Inclusive, você vê o seguinte, a meditação, ela ajuda, por exemplo, você às vezes trabalha, vou dar um exemplo para você trabalha num lugar que te remunera de modo razoável e você precisa da grana, a tua família precisa da grana. Pô, mas às vezes o ambiente é tóxico, o ambiente de trabalho não é um ambiente legal, entendeu? São baita profissionais, mas os relacionamentos são complicados. E você não pode abrir mão daquilo ali. Entendeu? Você paga as suas contas com aquela coisa. E aí você, usando a meditação, para você depurar, tanto é que você vê o seguinte, hoje existe uma corrente de psiquiatras que já não fazem mais consulta uns com os outros. Eles foram para a meditação budista. Sem vínculo com a crença budista, né? Com a ritualística budista, eles usam as técnicas de meditação para fazer a depuração mental. Sim. Porque atende vários pacientes com problemas e o jeito dele fazer aquela drenagem é com a meditação. Entendeu? Quer dizer, uma ferramenta. Eu acho super perfeito, super legal. Eu aprendi a meditar contigo, né? Logo no início da yoga, que a gente começou a meditar. E uma dessas mudanças de estilo de meditação foi no retiro que a gente fez com a escola. Sim. Né? Que bem legal, bem legal. Eu esqueci o nome do que foi com a gente, que ensinou outras meditações. Marcelo? Alberto Carvalhal. Alberto, E aí ele ensinou outras meditações e eu amei. Porque a gente já tinha um preparo, né? Que a gente vinha contigo, então isso realmente importante, porque a gente vai mudando, a gente não precisa ficar o tempo todo da mesma forma, você vai aprendendo. Hoje a gente não é o mesmo que foi ontem, né? Já vivemos perfeitamente. A mudança é constante. De ontem para hoje já tivemos algumas experiências diferentes, que com certeza já nos despertaram algumas coisas, outros olhares.
Tem alguém que está Exato. falando aqui que conheceu a meditação na pós, há 7 anos atrás eu imaginava meditar. Hoje eu comecei sem querer a meditar. E hoje acho maravilhoso, mas me falta rotina. Ah, mas vai indo, que vai chegar um É momento isso aí, ó. que É isso você vai aí. sentir tanta falta que isso, a Ó, meditação. eu falo para vocês o seguinte: houve um período anterior ao quartel, né? Sim, Que eu comecei a correr. Eu corria na praia no asfalto, mas eu corria descalço, né? sim, Peguei o hábito de fazer esse tipo de coisa. Então eu corria 3 vezes ao dia. Virou meio que uma cachaça. sim. O dia que eu não corria, Fica. o dia que eu não corria as 3 vezes ou as 2 vezes no dia, eu senti uma falta tremenda. Assim acontece com a meditação. Você começa a meditar e o dia que você não medita, você sente falta. Ou seja, você já foi plugado pela meditação, já está fisgado por ela, e aí é de vento em popa. É só questão de você ficar mais tempo. E tem um detalhe também, né? Isso aí, até na nossa rotina mesmo, no nosso dia a dia, a gente vê isso. Por exemplo, você tem a tua rotina como todo mundo tem sua rotina, né? Sim. Mas aí você descobriu ou uma amizade legal, ou uma atividade legal que você achou interessante, mas o troço, assim, impactou você internamente tanto, você gostou tanto daquilo ali, que você naturalmente você vai se envolvendo e você, quando percebe, algumas das suas atividades que eram rotineiras, você vai jogando para escanteio, ou não vai fazendo mais, ou vai diminuindo para dedicar mais tempo a esse tipo de atividade. É. Entendeu? Então a meditação ela vai entrar na nossa vida dessa forma também. Entendeu? Sim. O grande lance é você tentar manter uma constância, Uhum. até você pegar o gosto e ir embora. Sim, sim. Mudou aqui a luz. Mas eu concordo com você, porque ficou escuro, não sei o que houve. Acho que vou acender a luz. Acho que melhora. Ah, Melhorou? melhorou. Legal. Tá escurecendo aqui. Eu tava com a janela Sim. aberta, né? Mas Eu aqui tô só com luz natural. pois é, eu também tava. Sim. Mas acho que eu tô no cantinho aqui atrás, aí, ó. É a agora posição, melhorou né? um pouquinho. Agora melhorou. Mas eu concordo com você, a gente vai adaptando. E as outras terapias que você tem aí, Alexandre? Quer falar um pouco sobre elas? Aqui a gente trabalha com massagem ayurvédica, né? E também trabalhamos com acupuntura, né? São 2 trabalhos bons, né? Que tem bom resultado, né? E até num curto espaço de tempo, né? Bem, traz bastante auxílio para as pessoas, né? E hoje essas terapias, né, a mesma yoga, a meditação que a gente estava conversando, ligada à nossa, digamos assim, ao nosso princípio de medicina que trata mais de doença, né? A nossa princípio não, nossa forma de encarar assim, hoje é bem mais aceita, né? A população como um Sim. todo hoje, ela percebe como isso é benéfico, né, para ela, né? Através dessa própria limitação da medicina em relação a determinadas situações, né? Porque essa que é a realidade, né? Eu costumo falar aqui no curso de formação que muitas vezes a pessoa está passando algum tipo de dificuldade em termos de saúde, é natural, pela até própria tradição social, ela procurar um médico. A última pessoa para procurar vai ser um professor de yoga ou um acupunturista. Ela está no desespero já. Falou, cara, já tentei de tudo, vou tentar agora na acupuntura, vou tentar aqui na yoga para ver se resolve, cara. Já fiz até no psiquiatra e não resolveu. Mas o que acontece é isso, é que parece uma coisa meio que fantástica, mas na realidade essas técnicas, tanto a acupuntura quanto o yoga, têm como finalidade trazer você para um equilíbrio. Tá entendendo? E trazer você para você se olhar, você se ver, você se entender, entendeu? Então, é o que acontece. Não tem muito mistério. Agora, você tem que ter esse tempo para você, né? Você tem que ter esse interesse em estar fazendo, né? Aquela não tem essa coisa de droga externa. Aquela Porque coisa depois da que passa o máscara efeito cair. do remédio, volta. Você poder se Entendeu? socorrer primeiro, mas Exato. aquilo que a gente já conversou mais lá atrás. Tem que olhar para dentro de você, tem que perceber, tem que ver a sua essência, os seus valores, né? Aonde Claro. que está, porque em algum ponto ali está desconexo, alguma coisa ali Sim. não Sim. está de acordo, e o teu corpo está te informando de que aquilo não está bom, mas você às vezes não consegue identificar. E aí E outra, existe uma cultura, Rosa, de ignorar os sinais que o corpo te dá. Verdade. Você falou, foi perfeito. São alertas, dor de cabeça. Não, peraí que eu vou tomar um Dorflex. Para com isso, cara. Descobre a origem da tua dor de cabeça, né? É verdade. Descobre porque
Eu estava conversando essa semana aqui, eu acho que foi segunda, terça-feira, eu estava falando com o pessoal sobre isso. Ah, ontem eu conversei com uma aluna que é médica, estava falando sobre isso. Gente, olha só, vamos para uma situação, tá, que é do dia a dia. Talvez até gente que esteja assistindo vai se identificar com isso. Hérnia de hiato. Quem é que tem hérnia de hiato, cara? Quem come correndo, cara? Porque não é para comer correndo. Aí eu comentei. Tem uma aluna que eu tenho o maior carinho por ela. Ela trouxe dos Estados Unidos um copo grandão, né? Estilo americano, grandão. Estilo, E tinha um bico, né? Que eu, porra, nunca tinha visto aquilo. Pra que serve esse bico, cara? Eu fiquei pensando naquilo, pensando. Aí depois eu falei, caraca, meu irmão, você tá vindo dos Estados Unidos, cara. O pessoal nos Estados Unidos não senta para tomar café de manhã. Eles comem andando. Verdade, Para não perder tempo, cara. Acorda mais cedo e toma teu café sentado com calma. Mastiga. Aí uma aluna aqui falou assim, Alexandre, só quem... Ela costuma ir, porque ela tem parentes em Nova York, ela costuma ir muito aos Estados Unidos. Ela falou, Alexandre, lá nos Estados Unidos de manhã cedo é uma graça. Só quem senta no café para poder... É turista. É turista. Cara. O pessoal que é local tá sempre andando, cara. E aí você vê isso, as pessoas começam a desenvolver hérnia de hiato, né, que é um problema desagradável, né? A pessoa fica sempre com queimação e tudo, série de problemas. Simplesmente por um hábito alimentar que está errado, tem que mudar isso, comer devagar, tirar tempo. Você vê, os franceses, em média, por refeição, eles levam 40 minutos à mesa, cara. Então tem refeição que eles levam 1 hora e meia, cara. Entendeu? Come devagar, com calma, você vai correr para onde, para quê, cara? É um padrão, é o lance dos valores. Tu tem que rever essas coisas. Acaba sendo um vício e a gente, por essa questão de achar que assim vai ser mais produtivo, aí adota isso e importa, né? Isso de lá para cá, dessa forma. É aquela coisa da sociedade de resultado, né? Você tem que estar sempre dando resultado o tempo todo. E aí você até se esquece, porque às vezes na sua família, em que você foi criado, havia a questão de sentar na mesa, né? Mesmo que não tivesse todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, na minha casa eu tinha mais irmãos, então não dava às vezes para todo mundo sentar junto, né? Na mesma hora, porque um estava indo para a escola, né? Estava chegando, correto. Aquele reboliço. Mas a gente tinha esse hábito naquele momento de sentar, né? Os que tivessem lá sentavam para almoçar ou para tomar café. E aí depois vinha a outra turma, e aí daí assim, e assim. Bacana. Mas E isso também é uma coisa que a gente estava falando mais lá atrás, a questão das relações humanas, né? A questão mesmo de casa, a gente começa em casa, né? Tem pessoas que realmente têm muita dificuldade emocional, de abraçar, de beijar, de estar junto, de olhar no olho, tem muita dificuldade. Então, dentro de casa, você às vezes consegue trabalhar esse tipo de coisa, né? E a questão da afetividade e tudo. E essa afetividade, ela vai terminar sendo passada para outras pessoas. Por isso que você vê pessoas que têm muita dificuldade nos relacionamentos, né? De trabalho, relacionamento conjugal, tem muita dificuldade. Porque, verdade. Às vezes, não resolve o problema, né? Eu sou desse jeito e empurra para baixo. Ela muitas vezes não avalia que as consequências dela ser dessa maneira. E a origem do problema, né? De onde que está vindo isso. Né? E às vezes você culpa os outros, né? Você é sempre a vítima, né? Todo mundo é contra você. Sim. E quando você conta as histórias, né? Você não percebe que você contou 1, 2, 3, 4 situações diferentes, em locais às vezes diferentes, e que os outros estão errados, né? Então, assim, não tô tirando o que às vezes é... Mas às vezes o teu olhar, se você se olhasse de fora na situação, talvez você achasse assim, e caramba... Eu acho que essa minha mania de dizer que eu sou assim, que atrapalha tudo. Sim. Não, e outra coisa, e você vê o seguinte, se você tá certa, você vai mudar para quê? Entendeu? Você mesmo sabota o processo de mudança, né? Porque também não há uma investigação sincera de você com você. Não, é verdade. Você vai, como você falou, você vai empurrando, você não vai querendo. E também tem o outro olhar também, né, Alexandre? Às vezes a gente espera que o outro seja o príncipe encantado, né? O salvador, né? O que vai chegar com as soluções todas, né? A solução pronta de fora para você, né? E que não é o caso, né? Aí a gente volta, só que de uma outra forma, para a caixinha, né? Em que há algo fora de você e você vai tentar se adequar àquilo, porque você considera que aquele é o teu príncipe encantado, ou aquele é o teu emprego maravilhoso que você não consegue, enfim, né? Essas soluções fora
E a gente volta de novo, né? Que se você não se conhecer, não se reconhecer, não anda, né? Não caminha, né? Eu estava conversando, perfeito, Rosa. Eu estava conversando com o pessoal aqui outro dia, sabe o Aham. quê? Sobre a palavra sucesso. O que Ah, é sucesso? Pois é, o que é sucesso? Entendeu? Até por conta das redes sociais hoje, né? sim. Sucesso é ter muitos seguidores? Sucesso. O que é O que sucesso? é sucesso? É ter muito dinheiro? O que é sucesso? É. Eu lembro do Pedro de Lara, sempre que eu falo isso, eu lembro do Pedro de Lara, né? Ele falava assim: tem gente que é tão pobre, só tem dinheiro. Realmente, é um negócio terrível. É. Você olhar para um lado e viver desconfiado. Será que a pessoa está comigo porque me ama? Ou está comigo porque eu pago a conta do restaurante? Sabe? E a E gente, pego o meu carro para passear com ela, né? Quer exato. dizer, A gente vai para a questão do ter ou do ser, né? Se você sim, consegue se olhar, né, e ser, né? O sucesso vai vir da forma como você interpreta ele, né? Felicidade, paz de espírito, harmonia, conforme. Mas é o ser, né, que é mais importante, porque claro, claro. se você só está acumulando coisas, elas estão externas a você. Então, você vai. Se a tua ideia é acumular, é crescer, é ter fama, muitos seguidores, Sim. todas essas... é ter, né? Então é a mais difícil de você se satisfazer, achar que já chegou no sucesso, ou que tem Ah, não, com sucesso, certeza. ou que até Com o teu certeza. caminho até aquele momento foi um caminho de sucesso, né? Em Sim, fases da tua sim. vida diferentes, né? Porque eu também acho que sucesso também tem a ver com isso, né? É, a, todo toda a tua história, né? O Familiar, conjunto, né? tudo é o Conjunto. É, trabalho profissional, a realização pessoal, né? A parte de filhos ou não filhos, né? No caso de não querer filhos, mas a sua vida perfeito. como um todo, né? Eu acho que É porque isso é se perfeito. você para você ter uma coisa, você tem que sacrificar tantas outras, cara, é questionável a validade dessa coisa que você É, está lutando tanto para ter, né? é, Uma coisa que tem que ser questionada. E às vezes não vale a pena o preço, né? E é o que eu falo, eu acho que você tem que ter um olhar atento à vida, né? Não a vida só, a vida interna, mas a vida externa também. Um olhar atento e um olhar reflexivo, né? Você analisar o impacto das coisas antes de você tomar certas atitudes, certas decisões. Porque uma vez tomada, você não tem como voltar atrás, muitas é, vezes. Né? Você já lançou a bola. É igual a palavra, uma vez dita, saiu, cara. é, Então você tem que ter um cuidado, o que, que você vai falar, é. entendeu? Pô, é o momento certo, o que, que eu vou fazer, é o momento certo. Avaliar mesmo, né? Sim. Debruçar sobre o problema e O buscar uma tipo, estratégia. o tipo de entonação como você fala, a forma como você fala, se você está sendo agressivo, se você está sendo um pouco. Porque às Sim, vezes o tom da palavra, né, é um pouco mais violento e você acaba desvirtuando o que você queria dizer, digamos assim, né? De uma outra forma, correto. uma outra interpretação, né? E essa questão que você levantou é importante, porque cada escolha minha, cada decisão, cada opção minha do que eu vou fazer, ela gera uma responsabilidade. E que eu que tenho que Perfeitamente. olhar para ela. Ela é minha, ela não é do Perfeitamente. outro. Né? Perfeitamente. Quem escolheu, quem optou por aquilo, fui eu. Então ela vai gerar Correto. uma responsabilidade, que é esse olhar que você está comentando, né? É. A Que é gente o. fala muito sobre a questão kármica, né? Que as Sim, pessoas assim, mas poxa, cara, essa história de você culpar no yoga, nós não acreditamos nisso, né? Num Deus que interfira. Nem para te sim. ajudar, nem para te atrapalhar, É. né? Para te punir. Não Aham. acreditamos nesse tipo de Não. coisa. É. Então o que ocorre é que as ações, né? Os resultados das ações são meus, pô, as ações são minhas, né? Por isso que é muito importante você ter uma responsabilidade. Não é você ter medo de uma Sim. punição, mas você ter responsabilidade nas suas ações. É. Porque a consequência das suas ações vão ser suas também, não vai ser de ninguém. Não. Tá tudo por tua Exatamente. conta. É, exatamente. Essa questão de bem e mal, que veio depois com a interpretação mesmo humana, né, de Sim, algumas religiões, né, e que vieram trazer esse medo, né, você só vai fazer as coisas do bem porque você tem esse medo, e não porque é uma questão sua, né, é uma questão de de consciência. você, Isso aí. eu não estão me olhando, não estão me observando, mas eu vou fazer isso porque eu acho que é isso que tem que ser feito. E não porque alguém está me Exato. observando que vou ter um julgamento sobre a minha atitude. Mas porque ela é minha Perfeitamente. responsabilidade. Eu não Isso gostaria aí. que outra pessoa fizesse desse jeito, então eu também não vou fazer, né? É o fato de Correto. você ser, né? Ser,
transparente, né? Não ter aquilo que os outros querem que você seja, porque você está sendo Perfeito. observado. Não, correto, correto. É uma postura de autenticidade, né? E de Sim. coerência. Isso. Ó, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, não só no Brasil, né? No mundo de um modo geral, eu costumo falar com as pessoas aqui o seguinte, essa questão da verdade, né? Ela não, na visão do yoga, não é uma questão simplesmente moral. Ah, moral, não. Transcende isso aí. Porque você pode criar uma dissociação psíquica em você, porque você começa a acreditar na sua verdade, que não é a realidade. Você criou um mundo fantasioso, que é o mundo da mentira, você inventa informações, e para poder se safar das situações, vamos botar assim, né, no dia a dia. Sim. E aí o que acontece é que a mentira ela tem esse problema dela não se sustentar. E aí você vai entrar num ciclo vicioso, você vai precisar sempre de uma outra mentira para dar suporte, porque aquela mentira inicial tem um prazo de validade. Até descobrir, mas olha só, vem cá, aquela situação... Não, mas ó, é porque eu ouvi isso, isso e isso. Ah, mas você não me falou. Ah, é. Aguento, daqui a uma semana tu está inventando outra coisa. Então isso é um problema sério. E você vai se dissociando, isso é um negócio muito sério, muito ruim, cara. E aí me conta, como é que foi a pandemia fora dessas aulas, descobrir isso tudo? Como está sendo o curso de formação também? Tem muita coisa online. Agora nós conseguimos voltar no finalzinho de junho, voltar das aulas presenciais aqui na escola, com os cuidados, né? O pessoal todo de máscara. A galera reclama pra caramba. Eu falei, gente, fazer o quê, cara? A culpa não é minha, o vírus tá aí, vamos tomar cuidado. O pessoal traz seu próprio tapete, tem uma série de cuidados. Sim. Mas pra gente foi uma ginástica, né? Um trabalho, porque você tem que pagar as contas todas, né? Sim. Aí ficamos dando aula online, né? A Rose teve que se virar lá, porque ela não é muito simpática à tecnologia. Ela se virou lá com o Hangout, lá com o WhatsApp, foi dando aula para as alunas. Eu mostrei para ela, ó, faz assim, faz assado. Ela também foi descobrindo muita coisa por ela mesmo, pela experiência, né? Sim, é. E aí, os alunos também vão bem. dizendo, né? Os alunos vão Sim. ensinando para você. Vão ajudando, vão ajudando. Ó, usa exatamente. Ó, o problema do áudio, eu acho que é isso. Se atualiza a página que vai melhorar. E aí vai. Aí o que acontece? Agora, na escola, houve uma mudança. Porque, por exemplo, além da aula online, tem algumas pessoas, até porque às vezes tem alguém com quem a pessoa mora, que é de grupo de risco, diabético, né, uma pessoa com idade e tudo. As pessoas, nem todos os alunos voltaram. Então, tem muitos alunos que continuam fazendo online, né? Então, a gente tem os dois. Agora, a gente tem que dar aula tanto por computador quanto presencial. Mas é um aprendizado para todo mundo, cara. Com tá tudo certeza, certo, não tem nada de errado, não. Eu acho que a gente ganha, né? Ganha e perde, né? Sim. Mas assim, tem um ganho bastante bom em pessoas que estavam afastadas, que conseguem retornar. Essas pessoas que estão com pessoas com problemas, ou que são de grupo de risco, e que assim conseguem de alguma forma participar naquele momento, né? Eu continuo com aula de Pilates, assim, pelo computador, né? E mais uma parte já voltou e outra não, né? E a gente está gostando, porque foi uma forma da gente se manter ativo, né? Não estávamos podendo caminhar, não estávamos podendo fazer isso, então foi uma forma da gente se manter ativo. E eu acho vai buscando soluções, né? Sim, é um aprendizado. Aí, outras pessoas que tinham mudado de estado, elas passaram a assistir também, porque já não conseguiam vir, né, na presencial, então começaram a perceber que tinha que estava tendo na internet, e se juntaram ao grupo. Então, há perdas e ganhos, né? Eu acho que sempre... Sim. E é um aprendizado, realmente, foi um aprendizado. Tivemos que lidar com eu me solidarizo com a Rose. Não, porque o que acontece é o seguinte, né? Nesses momentos é que a gente tem que procurar botar em prática tudo que a gente estuda, aquilo que a gente pratica. Você botar em prática, cara, tem calma, vai com calma, respira, pensa bem. Eu até comentei com os alunos, eu fiz Exato, Alexandre. Eu fiz um vídeo falando do pessoal, bem no início da pandemia mesmo, gente, olha só. Vocês tomem cuidado com as atividades em casa, que agora vocês vão ficar mais tempo em casa, dá vontade de fazer certas limpezas, fazer certas arrumações na casa. Cara, cuidado para não cair, quebrar um braço, uma perna, para não ter que ir para dentro do hospital e se contaminar com Covid. Pare e pensa, vai com calma, respira, sabe? Tem que tomar esse tipo de cuidado, cara, porque o estar mais tempo em casa, você fica sujeito a mais coisas, né? Sim, porque você acaba se descuidando disso. Isso é perfeito o que você está falando. O Robson estava contando para mim uma situação, né? Da empresa,
os cuidados que né, quem já trabalhou em indústria, né, alguma coisa assim sabe, né? Você tem uma série de cuidados, vai buscar alguma coisa, como você está falando, no alto, né? Tem uma outra pessoa embaixo, tem um protocolo, né, um procedimento para acontecer aquela tarefa, né? Aí a pessoa é ligada à segurança, chegou em casa, estava a esposa com a escada em cima da cama para alcançar isso. Da cama? Da cama. Olha, eu tô falando, Alexandre, mas eu também já fiz isso, tá? Aí, quando ele da guarda, da guarda pelo trabalho. Coitado, tava lá do meu lado, agarrado em mim. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Quando ele estava descrevendo, eu falei assim, gente, não é que a gente faz esses negócios, se distrai, faz uma situação, fica numa situação dessa, e às vezes sem ninguém em casa. Uma situação de perigo. De perigo, né? E aí ele chegou e falou assim, mas como assim? Eu trabalho com segurança e você está me fazendo um negócio desse. Não, e outra coisa, Rosa, tem um outro detalhe importante, eu não sei se você percebe isso. Cada vez mais tem pessoas morando sozinhas. Isso. Moram sozinhas. Sim. E isso, numa situação dessa de pandemia, cara, é um problema muito sério, cara. Porque dependendo do acidente que você tem, você muitas vezes não tem nem a quem recorrer, cara. O celular, por exemplo, pode ter ficado do outro lado da casa. Exato. Por algum motivo. Tu não tem nem como ligar, pô. Sabe? É complicado. E hoje a gente já tem o celular, né? Mas assim, acontece mesmo. Sim, eu lembro de uma amiga minha que ela, a sorte foi que os filhos ela aconteceu com ela um acidente de madrugada, ela estava longe do celular, ela caiu e ela desmaiou. E a sorte foi os filhos ao amanhecer, que é para a escola, e foram ver, ela não levantou, e aí eles depararam com ela desmaiada. Mas assim, ela teve um mal-estar e tropeçou, enfim, né? Não foi nada, ela acabou se tratando, não teve nenhuma complicação, mas acontece, o que você está falando é perfeitamente possível. Acontece, principalmente com as pessoas mais sozinhas, né? E a turma dos profissionais de yoga? Você está levando dessa forma também? Eu vi que sábado estava tendo aula, né? Exatamente. Começamos a fazer um trabalho de sábado aqui, né, presencial, né, na parte da manhã, para fazer a parte prática, né? E aí a parte teórica eu estou fazendo os vídeos e mandando para eles, né? E a gente vai discutindo. Também eu comecei a recorrer à questão mesmo do Google, né? Tem os formulários do Google que dá para você bolar os exercícios. Estou mandando esse material para eles e nós estamos levando. Estamos nos adaptando, né? Mas é aquele caso, você está fazendo, a gente sem perceber está fazendo vários cursos, né, de várias habilidades, várias capacitações. É verdade. Pela força da necessidade. É o que você falou muito bem. Tem perdas? Tem, mas tem ganhos também. Em outras circunstâncias, dificilmente nós faríamos o que estamos fazendo. Sim, exatamente. Porque foi necessário, né? Até a leitura mesmo, né? Porque eu faço arte-terapia, assim, no final de semana também, né? E a gente está fazendo online. E aí tem as tarefas, tem os livros para ler, as leituras. E você fica naquela situação, né? Vai ficar quantas horas, né? Vou ler, né? Aí eu vou aprender a usar isso aqui na nuvem ou não. E é um aprendizado constante. Fora aquilo que você se propôs a aprender, tem uma bagagem que você está juntando, né? Está reunindo para isso, né? E até para você também dividir isso, né? Ao mesmo tempo, você multiplicar essa questão do que você está conseguindo de positivo, você poder levar para os outros, né? Você veja, eu jamais ia pensar em fazer, você me conhece já há bastante tempo, sabe que eu sou uma pessoa bem mais tímida, digamos assim, e tá fazendo lives e assim, achar o máximo que outras pessoas possam ter contato com você, com contato com outras pessoas de terapias diferentes, de trabalhos diferentes, e que isso possa levar uma informação. Por exemplo, o meu sobrinho me ensinou a usar os filtros, para outra pessoa que vai utilizar isso de uma outra forma, que vai ser um ganho muito bom na sua profissão, que vai despertar uma maior autoestima, né? Correto. O próprio autocontrole, né? Para você saber que eu tenho uma bagagem grande, presencial ou num outro contexto, mas eu consigo trazer alguma coisa para cá, eu consigo agregar algo para mais alguém, né, por aqui. Então, correto. Eu acho fantástico isso, né? Fantástico essa questão de você poder encarar como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta a mais. Eu soube de muitos psicólogos, né, que estão dando atendimento
pela online também, né? Sim. Que é um troço bacana, né? Porque às vezes as pessoas estão passando dificuldades. Como interromper um tratamento, às vezes extremamente sério, às vezes Exato. extremamente doloroso para a pessoa Aham. estar lidando com alguma coisa. Então, quer dizer, o próprio psicólogo ele tem que se superar nesse sentido de poder continuar ajudando, continuar trabalhando, né? Verdade, Isso aí verdade. realmente é... Eu vi um depoimento, né, de uma pessoa em que, assim, a paciente, né, ela necessitava muito e ela era muito mais fechada. Olha que interessante, né? Ela era muito mais fechada no presencial, né? E Sim, quando a pessoa estava insistindo e que queria consulta, ela falou assim: vamos testar assim, né? Você quer experimentar? Vamos ver como fica. E funcionou super bem. Ela começou a se sentir maneiro. muito mais à vontade, olha só, né? Do que ir no consultório. Então, São mecanismos, né? que às vezes é aquele pequeno detalhe. Ela É, jamais ia pensar se não tivesse acontecido isso tudo, jamais ia pensar em propor para a paciente, por ser tímida, por ser retraída, um tipo de atendimento dessa forma, né, Alexandre? Nenhum de nós ia correto, pensar correto. isso, né? Não, com certeza, com Não estava certeza. na nossa Foi listinha. uma mudança, foi uma mudança. O Átila Yamarino, ele fala isso nos vídeos dele. Nunca mais o nosso mundo vai ser o mesmo. Mudou É, tudo. as Realmente, mudanças. né? É, A é, mudança, é é, verdade. vai voltar ao normal. Acho que a gente mudou. Mudou. Aquilo, né, de ontem, a gente não era a mesma pessoa de hoje. A gente Sim, está sim. com. Eu acho que a gente mudou e isso a gente não retrocede. Não, não. As coisas vão gerar uma nova rotina, novos Isso, comportamentos. isso. Eu acho Isso aí. novos estados críticos mesmo, estados teus, né, de críticas em Sim. relação ao que você fazia antes, ao que as pessoas estão te propondo. Eu acho que uma parte dessa sensação vai vir. É claro que a gente tem as formas de lidar com situações novas, né? O negacionismo, o desespero. Isso vai ter sempre, né? Porque vai a Sim. resposta de cada um às situações. Claro, claro. Mas, de um modo geral, eu acho que essa parte crítica nossa vai estar um pouco mais desperta. Não, com certeza. Rosa, eu ia perguntar uma coisa a você. Você vai salvar esse vídeo no IGTV ou não? Vou Legal. Não, salvar. porque alguns alunos me perguntaram, pô, Alexandre, mandaram mensagem pelo WhatsApp, pô, não vou poder estar presente, porra, e tudo, eu tô trabalhando, tô na rua, não sei o quê. É, Aí, tá tranquilo, eu vou avisar eles antes eu não que vai ficar salvo. conseguia. Antes eu não conseguia salvar, mas agora essa ferramenta aparece para mim no Instagram, aí eu já consigo salvar, eu vou deixar lá no feed, e aí posso Legal, compartilhar, ou então você pode pegar e legal. compartilhar. Só um Vai estar minutinho, legal. Rosa, só para Sim, acender a luz, só para acender a luz, que sim, aqui tá ficou bom. escuro aqui. Pera, Tá só um bom, minutinho. né? Então, gente, estão gostando? Ó, ficou melhor. Mas sim, Rosa. Aham. Não, aí Sim, vamos lá. vai estar salvo e aí você pode compartilhar. Eu Tá. quero te agradecer Eu não... muito, Alexandre, a nossa Tá conversa. legal. Antes que comece aquele cronômetrozinho doido, que eu fico Tem um cronômetro. desesperada. Tem um cronômetro. Eu nem vejo. Eu uso o Aham. Instagram e eu tô dando aqui live, fazendo a live da aula no sábado. Eu nem vejo. Quando eu vejo, ih, cara, acabou. Eu vou lá, boto a segunda parte, aí boto de novo. Pois é, Eu nem vejo. acho que conforme a gente usa, aí tem mais um pouco de tempo, mas o meu tempo é 1 hora, Entendi. né? Ele vai chegando e Perfeito. ele começa um negocinho aqui, acabou. Não, tranquilo, tranquilo. Eu Te vou ter que dar uma agradecer aula agora muito, também. Nada, é um muito. prazer. É. Quando quiser, estou à disposição, pô. Tá? Sim, Uma sim. satisfação estar sempre conversando contigo. Muito Eu bom mesmo. também, muitas saudades mesmo. Eu gosto muito Legal. também, tá? Espero que o pessoal tenha gostado aí, Eu também. tenha Gente, se curtido. vocês quiserem perguntas que a gente não tenha respondido aqui, porque a gente bateu. A minha proposta sempre é não ser uma coisa muito rígida, ser uma coisa mais solta, da gente poder misturar um pouco do que a gente sabe com um pouco das nossas vivências, experiências. Então, se vocês quiserem mais alguma informação, perguntas, coloquem as perguntas para o Alexandre da escola, né? Ele vai colocar lá embaixo. E, vai começar o cronômetro.
ou para mim, eu repasso para ele. Muito obrigado por todo mundo ter assistido. Compartilhem, tá? Se Obrigado acharem aí a todos. importante. Né? Obrigado, Alexandre. Beijos. Eu que agradeço, Rosa. Um beijão. Fiquem com Namastê. Deus. Tchau, tchau. Namastê. Tchau.